Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Não sei se não está um pouco alto aí. Livro de Lucas, capítulo 2, do 41 ao 51. Lucas 2, 41 ao 51. Lucas 2, 41 ao 51. Amém? Agora sim. Diz assim a palavra do Senhor. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero trazer um tema para essa mensagem dessa noite, que é: cuidado, não perca Jesus. Cuidado, não perca Jesus. Quem nunca, irmãos? Quem nunca perdeu ou conhece alguém que já tenha perdido uma pessoa, uma criança, enfim, que tenha perdido alguém? Quem nunca viu alguém desesperado porque estava num parque, enfim, em algum lugar, num shopping, e não se desesperou porque perdeu alguém? No mês passado, eu não sei se os irmãos viram, eu acho que foi em Curitiba, se eu não me engano, acho que foi em Curitiba. Um pai foi para o trabalho e naquele dia ele levou o seu filhinho de 1 ano e 7 meses. E quando ele retornou para o carro, às 5 horas da tarde, o seu filho estava lá dentro do carro. Infelizmente, já sem vida. Esse tipo de situação, irmãos, tem se tornado um tanto quanto frequente, infelizmente. Tem muitas notícias que a gente está ouvindo aí ultimamente com relação a pessoas que esquecem pessoas, né? Pessoas que perdem pessoas. E o texto que nós acabamos de ler, não sei se para vocês, mas para mim acaba me dando um certo alívio, porque Maria, a mãe de Jesus, aquela mulher abençoada, aquela mulher maravilhosa, ela também esqueceu Jesus. E se Maria esqueceu Jesus, que diremos de nós, né? Pobres mortais. Mas enfim, irmãos, assim como essas outras pessoas que esqueceram, enfim, pessoas em algum lugar, eu não creio que Maria fez isso porque ela quis. Eu não creio que foi, lógico, né? Não foi. Ninguém esquece alguém porque quer. Ninguém esquece alguém, eu vou esquecer só porque eu quero. Não. Eu acredito, irmão, que Maria tinha certeza que Jesus estava com ela. Que Jesus estava no meio daquelas pessoas ali, naquela caravana que eles estavam, voltando para casa. Maria tinha certeza que Jesus estava com ela. E esse, talvez, pode ser um grande perigo da nossa vida. Talvez, assim como Maria, nós também possamos ter certeza, nós tenhamos certeza de que Jesus está conosco. E aí, talvez, esse é o grande perigo.
Muitas vezes, irmãos, pelo simples fato de nós estarmos aqui todos os domingos, né? Eu, pelo menos, só se não estiver na cidade. Mas, enfim, às vezes o fato de nós estarmos todos os domingos aqui na igreja, talvez pelo fato de nós já termos sido batizados, né? Aqueles que já foram batizados. Talvez pelo simples fato da gente participar de um grupo de louvor, a gente participar de um ministério, ser um presbítero, ser um diácono, enfim, ser um pastor. Ou simplesmente pelo simples fato da gente achar que eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Nós acabamos achando que estamos junto com Jesus. E esse é o grande perigo. A pastora Leni pregou aqui, no início do mês, sobre a gente chegar no grande dia, estar à frente de Jesus, e Ele dizer, eu não te conheço. E aquele argumento de que em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos milagres, profetizamos, eu acredito que isso aí não vai adiantar muito, irmãos. Às vezes a gente acha que está andando ao lado de Jesus. E talvez ele pode ter ficado esquecido em algum lugar. E só uma observação que eu estava olhando nas outras mensagens da igreja. Das 5 mensagens pregadas aqui neste mês, 4 delas falaram sobre essa questão de você chegar frente a frente de Jesus e ele não te conhecer. 4 dos 5 pregadores aqui citaram esse texto. Então, não sei, talvez possa ser só eu, né, que esteja vendo alguma coisa aí, né, mas enfim. Talvez o Senhor esteja querendo falar com alguém, né? Mas, enfim, irmãos, isso é muito sério. Às vezes nós podemos estar sendo enganados, achando que a nossa entrada no céu está garantida. E há um grande perigo de quando nós chegarmos lá, nós formos surpreendidos. E a entrada no céu, irmãos, ela não tem nada a ver com o que você fez ou o que você deixou de fazer. Se você servia algum ministério, se você não servia algum ministério, se você era presbítero, se você não era. Lógico, isso com certeza vai te ajudar a se aproximar mais de Deus, enfim, a deixar você um pouco mais perto do céu, mas isso não tem nada a ver. A tua entrada no céu tem muito a ver com o teu nível de intimidade, relacionamento e comunhão com Deus. O presbítero Luciano pregou ontem no Itália, foi uma bênção a mensagem, e ele falou muito sobre compromisso, sobre o compromisso que nós temos que ter com Deus. É isso que o Senhor espera de mim e de você, um compromisso. É isso que vai nos garantir, irmãos, a nossa entrada no céu. Um compromisso sério com Deus, um compromisso de relacionamento, de intimidade. A gente pode até se iludir, irmãos, escondendo ou, enfim, mentindo. Mentindo não, que nós não mentimos. Dizendo que somos crentes de verdade, enganando a pastora, enganando o pastor, enfim. Mas de Deus a gente não engana. Então, irmãos, a gente precisa decidir. A gente precisa sair de cima do muro. Quem está em cima do muro, infelizmente, já tomou a sua escolha, já teve a sua escolha. E, infelizmente, essa escolha não é a melhor. Quantos daqui, irmãos, têm certeza de que Jesus está nas suas escolhas? Quantos daqui têm certeza de que Jesus está nas suas atitudes? De que Jesus faz parte das suas decisões? Que Jesus está ao seu lado na sua fala, no seu comportamento, na sua vida diária? De coração, irmãos, analisando a sua vida aí hoje. Muitas pessoas, irmãos, perderam Jesus assim como Maria e infelizmente não se deram conta. Algumas pessoas estão caminhando há vários dias, há vários meses, há vários anos, sem Jesus do seu lado. E está achando que Jesus está do lado dele. Não porque Jesus se afastou. Jesus nunca se afasta da gente. Quem se afasta somos nós dele. Eu quero compartilhar com vocês, irmãos,
algumas maneiras das quais nós podemos perder Jesus na caminhada. Não que sejam só essas, né? Mas enfim, analisando o texto que nós lemos, eu identifiquei algumas maneiras que pode nos fazer perder Jesus no meio da caminhada. A primeira delas podemos perder Jesus quando ele não faz parte da nossa rotina. No verso 41 e 42, diz que todos os anos, José e Maria iam para a festa da Páscoa. E somente quando Jesus completou 12 anos, é que ele foi junto. Ou seja, irmãos, não era um costume de Jesus ir junto com seus pais. Não fazia parte da rotina levar Jesus para essa festa. E aí está um grande perigo. Quando Jesus não faz parte da minha rotina e não faz parte da sua rotina, há uma forte possibilidade de nós esquecermos dele. Eu creio que todos aqui têm uma rotina. Levanta de manhã, toma seu café, escova seus dentes, vai para o seu trabalho, volta, almoça, faz o que tem que fazer. Cada um na sua rotina. Cada um tem sua rotina específica. Rotina, realizar algo sempre da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo horário. A pergunta é: Jesus está incluído na sua rotina? Veja aí, analisa aí a sua vida. Qual é o dia que Jesus está incluído na sua rotina? Qual é o horário que Jesus está incluído na sua rotina? Qual é a frequência que Jesus está incluído na sua rotina? É só no domingo, irmãos, que Jesus está incluído na sua rotina? Nós vivemos uma vida tão corrida, irmãos, tão cheia de coisas para fazer, que se Jesus não estiver incluído na nossa rotina, nós vamos acabar cometendo o mesmo equívoco que a Maria cometeu: esquecer Jesus. Se você eu espero que não, ou conhece alguém que ainda não colocou Jesus na sua rotina, irmãos, acenda a luzinha vermelha. Alerta, alerta, porque nós estamos correndo um grande perigo de esquecer Jesus. Não tem, irmãos, como a gente viver uma vida 24 horas sem que Jesus faça parte da nossa rotina. É lógico, irmãos, que a gente pode estar indo para o trabalho, né? A gente pode estar orando, enfim, a gente está lavando uma louça, a gente está orando, a gente está conversando com o Senhor, legal, e eu acho que tem que ser assim mesmo, é bom a gente estar o tempo todo, né, em espírito, falando com o Senhor, mas é necessário, irmãos, um momento a sós com o Senhor. É necessário um momento de intimidade com Jesus. É necessário que Jesus faça parte da sua rotina em um determinado momento. Nós precisamos estabelecer uma rotina para ter um momento com Jesus. Porque se nós deixarmos, irmão, para ter um momento com Jesus quando sobra ou quando dá, esqueça. Pode até acontecer, mas vai ser muito mal feito. Então nós precisamos estabelecer qual é o dia, qual é o momento, qual é o horário, de que forma que eu vou colocar Jesus na minha rotina. Irmãos, a nossa vida não é só trabalho, casa, igreja. Nós precisamos ter Jesus na nossa vida, na nossa rotina. Eu até comentei com o Marcelo essa semana, eu acho que não vou saber direito quanto tempo mas enfim, eu acho que faz uns 3 meses que eu mudei a minha rotina de oração. Eu geralmente levantava, ia para a academia, e depois que voltava da academia, fazia meu período de devocional, e depois orava, e nesse meio termo a Sara já acordou, e daí já virou aquele furdunço todo, e daí não tem. Eu não sei se sou só eu, mas eu me desconcentro muito rápido, então eu preciso de silêncio, eu preciso estar quieta para eu poder conversar com o Senhor. E eu mudei a minha rotina. Eu comecei a acordar às 5:30 da manhã, todos os dias, e comecei a orar até o horário que o João levanta e vai para a escola, porque daí também já não tem barulho, eu já me desconcentro. Irmãos, não foi fácil. Meu Deus, como é difícil. A hora que o celular despertava, assim,
até como diz, né, o pessoal do louvor aí que só acorda depois das 10, até o corpo, até a alma vir para o corpo, meu Deus do céu. E eu levantava, né, enfim, tentava despertar, e foi difícil, irmãos. Mas eu fiz disso uma rotina na minha vida. E eu disse para o Marcelo essa semana, amor, eu não consigo mais ficar sem levantar para orar. É muito bom, é muito gostoso. E com o tempo, foi ficando fácil fazer isso. Só que eu precisei fazer umas mudanças, eu precisei colocar isso na minha rotina. E o problema, irmãos, que como a gente no início ali começa a ficar ruim, começa a ficar chato, mesmo quando se refere a Deus, mesmo quando se refere à oração, a gente não quer, principalmente quando se refere a Deus e oração, porque daí o inimigo sabe que tem algo bom para você, e ele vai investir mais ainda em cima para você não conseguir. Então foi bem complicado no início, eu falar para vocês assim, eu até tive vontade de desistir, mas eu falei, não, eu vou, eu preciso, é o meu momento com Deus, porque se eu deixar para fazer depois, não vai ficar legal. E olha, irmãos, tem sido experiências assim, muito boas, mas muito boas. Então é uma, né, não vou dizer um conselho, né, que se conselho fosse bom não dava, vendia, mas enfim, é uma dica aí que eu deixo para vocês, escolha um dia não, né, o Senhor tem que estar todos os dias, escolha um horário, mas aquele horário que seja específico para você ter um relacionamento com Deus, não só um, Senhor, estou indo para o trabalho, me abençoa meu dia, abençoa meus pecados, né, que às vezes a gente está tão no automático que pede para o Senhor abençoar os pecados. Então, assim, coloque o Senhor na tua rotina, irmãos. Se o Senhor não estiver na nossa rotina, nós corremos um risco muito grande de perdê-lo, de esquecê-lo. O segundo é, podemos perder Jesus quando vamos para as festas. O versículo 41 diz que eles foram para a festa da Páscoa lá. E eu já quero deixar claro aqui, irmãos, eu sou da festa, tá? Eu sou do agito, eu sou do... Se tiver alguma festa, pode me chamar que eu vou. Eu gosto de festa. Só tem um detalhe, irmãos. A festa que nós estamos indo, o lugar que nós estamos frequentando, Jesus precisa estar também. Nós estudamos aqui em uma dessas quarta-feiras, a gente estudou aqui sobre as festas pagãs, sobre as festas consagradas a ídolos, sobre comidas consagradas a ídolos. Foi uma bênção, irmãos, a gente tirou bastante dúvidas aqui. Já fica a dica aí, você que não está vindo na quarta-feira, está perdendo. Nós temos aprendido muito, irmãos, muito, tem sido uma bênção. Então, irmãos, festas que promovem bebidas, fumo, idolatria, festas que satisfazem o desejo da carne. Irmãos, esse é um lugar que nós corremos o risco de perder Jesus. Se você tem dúvida sobre isso, o estudo já passou, fala com o pastor Marcelo, com a pastora Leni, possivelmente eles vão esclarecer as tuas dúvidas. Não cometam esse erro. Mas, enfim, irmãos, lugares que nós costumávamos frequentar, festas que nós costumávamos ir, nós precisamos deixar isso para trás. Nós até podemos ir, irmãos, mas eu tenho certeza que se o Espírito Santo, nós não devemos. Mas, enfim, eu vou dar, né, um exemplo. Eu e o Marcelo fomos num casamento o ano passado. O ano passado nós fomos num casamento, e não era um casamento cristão, enfim. E aí começou a parte da festa, né? Enfim, estava tudo muito bom. Começou a parte da festa, as músicas, som alto, aquela coisa toda. E assim, irmãos, não adianta, é o Espírito Santo mesmo, né? Não precisa nem falar nada. Eu olho para o Marcelo, ele olha para mim, os nossos olhares se falam, e aí a gente levanta e vai embora. Não tem, irmãos. Não tem como a gente estar nesses lugares. Nesses lugares, infelizmente, o Senhor não gosta que a gente fique. Nós precisamos deixar a nossa velha natureza para trás. Lugares que nós costumávamos ir, não é lugar para a gente continuar indo. E aí a gente escuta assim, a gente já escutou, mas a gente precisa estar nos lugares porque é aí lá que tem pecadores. Lá que tem pessoas que precisam de Jesus. Irmãos, fala bem a verdade. Você acha que nesses lugares, as pessoas que estão ali,
bebendo, elas vão se importar com Jesus? Olha, nada é impossível, né? Deus é Deus, mas assim, eu acho muito difícil você dizer que você vai num lugar desse, num bar, enfim, e ali você vai ter oportunidade você até tem, você até pode falar, mas eu acredito que não vai ser nada proveitoso, irmãos. E eu acredito assim, que se tem um amigo teu num lugar desse, possivelmente você tem a possibilidade de falar com ele num outro lugar. Chamar ele para a tua casa, se é o teu desejo mesmo, falar de Jesus para essa pessoa, eu tenho certeza que você tem a possibilidade de convidar ele para a tua casa, de, enfim, em um outro momento, para falar de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com as ciladas do inimigo. Porque às vezes nós vamos lá para tentar tirar, e às vezes nós acabamos ficando, né? Então nós precisamos cuidar, que o inimigo ele é astuto. Às vezes ele está armando uma cilada aí. Enfim, irmãos, examine a sua vida. Aonde você tem ido, aonde você tem entrado, que lugares que você tem frequentado, que a presença do Senhor não está entrando contigo. O terceiro aqui é, podemos perder Jesus quando estamos distraídos. Maria, ela era mãe de Jesus, ela conhecia Jesus, ela amava muito Jesus. E com certeza, irmãos, eu acredito que ela tinha todo o cuidado com aquele filho. Porém, em um instante, ela se distraiu. A Bíblia não dá detalhes ali, mas eu acredito que eles deveriam estar alegres, festejando, enfim, voltando para casa, envolvidos com a festa, falando, comentando da festa. E possivelmente foi um momento de distração, irmãos. E Maria tinha certeza que Jesus estava ali, junto com aquelas pessoas. Tem muita gente que ama Jesus, irmãos. Tem muita gente que conhece Jesus, que pensa que Jesus está junto dele. Mas devido às distrações, perdeu Jesus no caminho. E infelizmente, ainda não se deu conta. Uma das armas mais astutas do inimigo é a distração. Ele sabe, irmãos, que se ele mantiver nós distraídos, não vai sobrar tempo para nós termos com o Senhor. E ele vai o tempo inteiro o tempo todo colocar coisas na nossa vida para nos tentar deixar distraídos. É isso que ele quer. É um joguinho no celular que ele vai colocar, que você não vê a hora de ficar jogando, os adolescentes aí, né? No computador, no celular, enfim. É uma Netflix, é uma série de TV, é um trabalho, é um jogo. Enfim, irmãos, não que eu seja... Irmãos, também a gente assiste, a gente joga, a gente vê Face, a gente vê Instagram, a gente é normal. Só que isso, irmãos, não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Essas distrações não podem roubar o tempo do Senhor para as nossas vidas. Enfim, irmãos, eu não quero julgar ninguém, eu não estou aqui para dizer se você está certo ou está errado, isso é o Espírito Santo que vai te convencer, né? Eu só quero que juntos nós possamos identificar se existe algo na nossa vida que tem nos separado de Jesus, se existe algo na nossa vida que tem feito com que a gente esqueça Jesus. Nós precisamos decidir e assumir uma vida de verdade com Jesus, irmãos. Nós precisamos ter um compromisso. O Senhor busca pessoas que querem ter um compromisso com Ele, irmãos. Nós precisamos ter um compromisso verdadeiro com Jesus. Caso contrário, nós vamos estar só nos enganando, irmãos. Só que aí nós precisamos estar preparados para as consequências, porque infelizmente elas virão. O ponto 2 da mensagem é: perdi Jesus, e agora? Perdi Jesus, e agora? Depois de caminhar o dia todo, irmãos, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E como não encontraram, o que eles tiveram que fazer? Voltar. Não tinha como prosseguir viagem
sem Jesus estar com eles. E quando eles identificaram que Jesus não estava mais junto deles, eles tiveram que voltar. E essa deve ser a nossa postura. Se nós identificarmos que alguma área da nossa vida Jesus não está, nós precisamos parar e voltar. E reencontrá-lo. Nós precisamos entender, irmãos, uma vida sem Jesus não é fácil. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Se com Jesus, irmãos, tá difícil, sem Ele é impossível. Irmãos, eu não entendo, sabe, assim, como as pessoas conseguem viver sem a dependência de Deus. Não tem, irmãos, não tem. Mas se nós identificarmos que em algum momento da nossa vida nós esquecemos Jesus, a nossa atitude deve ser de parar, voltar e encontrar Jesus. Esse é um ato de humildade, irmãos. Nós precisamos parar e reconhecer que esquecemos Jesus e estamos levando uma vida distante dele. O problema, irmãos, é que muitas vezes as pessoas, elas até identificam na sua vida que elas estão distante de Jesus, por conta das suas atitudes, por conta da sua maneira de agir. Ela sabe que algumas coisas que ela está fazendo não agrada ao Senhor, e isso é um indício de que Jesus não está fazendo parte da vida dela. Mas mesmo assim, irmãos, as pessoas acabam se iludindo, achando que são de Jesus. Quer dizer, nós somos de Jesus, né? Mas achando que está caminhando com Jesus. Sendo que ela já deixou Jesus lá atrás. Quantas famílias, irmãos, destruídas porque esqueceram Jesus, não trazem Jesus para fazer parte da sua vida, da sua família, do seu relacionamento, da sua casa. Quantas famílias, irmãos, que não têm a presença de Jesus dentro de casa, que deixou Jesus. Irmãos, mais uma vez eu vou dizer para vocês, se vocês não têm o hábito de fazer o culto doméstico, façam, irmãos. Não precisa ser todo dia. Lá em casa nós fazemos uma vez só na semana. É pouco, pode até ser, mas pelo menos a gente faz. E eu dou uma sugestão assim para os pais. Pais, façam o culto e deixem os seus filhos trazerem a mensagem. Peça para eles prepararem a mensagem. E deixe eles trazerem a mensagem. Vocês vão ver o quanto eles vão evoluir. Lá em casa o João, né? Graças a Deus está se desenvolvendo um monte no violão. Então o João faz o louvor. Eu e o Marcelo, nós só ficamos coordenando só. A gente só fica coordenando. O João louva. E a Sara traz a palavra, e o João traz a palavra, e eu e o Marcelo ficamos com a oração final, a oração inicial. Não, oferta não tem, gente. Oferta a gente não está passando, mas pode ser, é uma ideia. Mas é sério, pais. Estimulem os seus filhos a preparar a palavra para levar. Tragam Jesus para dentro dos seus lares. Escolha um dia da semana, irmãos, e façam isso. Vocês vão ver como vai mudar. Onde, irmãos, e quando foi que Jesus foi esquecido na nossa vida? Se a sua vida não está tão boa, se você acha que as coisas não estão dando muito certo, talvez você tenha esquecido, está achando que você está do lado de Jesus. Quem sabe é a hora de parar, voltar e reencontrar. A Bíblia fala da parábola do filho pródigo, né? Depois de um tempo lá, as coisas não estavam mais muito boas para o filho que saiu, né? E o que ele teve que fazer? Ele reconheceu e ele voltou. Ele voltou para a casa do pai. Ele foi atrás do pai que ele tinha esquecido, que ele tinha largado. E quando ele chegou, o que ele encontrou? O que tinha de melhor. O seu pai estava esperando ele com o novilho gordo, novilho cevado, com um anel, com roupas, com joias, enfim. O seu pai estava esperando com o que tinha de melhor. E assim é conosco também, irmãos. Se nós nos humilharmos, nos reconhecermos que em algum momento da nossa vida nós deixamos Jesus de lado, se nós voltar e buscar,
Ele vai estar nos esperando com o que tem de melhor. Ele vai estar esperando nós de braços abertos. Mas tem alguém, irmãos, que luta dia e noite para que isso não aconteça. O inimigo quer nos ver distante de Jesus. Ele não descansa. Essa é a função dele, nos afastar de Jesus. Matar, roubar e destruir e nos afastar de Jesus. E a volta talvez pode requerer um esforço extra da minha parte, da sua parte. O terceiro ponto da mensagem é: voltar não é fácil, mas vale a pena. Ele vai estar te esperando. O texto diz que depois de 3 dias, eles encontraram Jesus. 3 dias, irmãos. Analise, não deve ter sido fácil, irmãos. A agonia, o desespero da mãe, de Maria, do José, enfim, de todos que estavam envolvidos ali naquela caravana. 3 dias. Eu creio, irmãos, que eles não deveriam dormir, Bom, eu se fosse mãe, né, misericórdia. Nem dormir, dormia, né? Não dormia, não comia, enfim. Eu acredito que deva ter sido bem complicado para eles. Não foi fácil. Eles tiveram que abrir mão de algumas coisas para encontrar Jesus. E assim é conosco também, irmãos. Se nós quisermos encontrar Jesus, possivelmente nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. Na minha vida foi assim, né? Enfim, eu, tempo aí, achava que conhecia Jesus, achava que estava caminhando ao lado de Jesus, quando que, na verdade, só estava me enganando, né? E quando eu vim para Cristo, quando eu aceitei Jesus, a gente já contou algumas vezes aqui, eu tive que abrir mão de algumas coisas, enfim, algumas amizades que ficou, alguns lugares, algumas festas que nós costumávamos ir, que não vamos mais. E até hoje, irmãos, eu tenho que abrir mão de algumas coisas para estar com Jesus. Mas eu quero dizer que, para mim, está tudo certo. Aquilo que eu tiver que abrir mão para estar com Jesus, eu vou abrir mão com o maior gosto. Tudo o que eu e você tivermos que abrir mão para estar com Jesus, para caminhar ao lado de Jesus, irmãos, vai valer a pena. Talvez você pode olhar para isso como uma perca. Eu já disse aqui que eu pensava, mas e os meus amigos, né? Eram amigos de festas, eram amigos de enfim. Irmãos, Jesus me acrescentou outros melhores. Jesus me acrescentou irmãos que estão junto comigo falando de Jesus. A gente nunca perde, irmãos, a gente só ganha. Tudo que você tiver que abrir mão para encontrar Jesus, irmãos, vai valer a pena. Examina aí no seu coração, o que é que você tem que abrir mão para estar com Jesus? Quem sabe, irmãos, para encontrar Jesus, nós vamos ter que abrir mão de meia hora de sono. Acordar às 5:30 da manhã, acordar às 5 da manhã, não sei qual é o melhor horário para você. Mas quem sabe, para encontrar Jesus, você vai ter que acordar um pouquinho mais cedo, para ter aquele momento de oração, para ter aquele momento de palavra. Irmãos, vai valer a pena. Coloca isso na tua rotina. Abra mão de um tempinho com Jesus. Quem sabe, para encontrar Jesus, nós vamos precisar sair do conforto da nossa casa. Quantos hoje preferiram ficar em casa ao invés de vir para a igreja? Muitos sabemos que talvez tenham compromisso, mas uns não vieram porque não quiseram, irmãos, porque ficaram em casa e estão perdendo isso aqui. E estão perdendo a comunhão, e estão perdendo a palavra. Talvez para encontrar Jesus nós vamos precisar sair do conforto da nossa casa. Quem sabe na quarta-feira, ao invés de nós ficarmos em casa, improdutivo, ou talvez produtivo, porque eu acho que nada que aprender mais que a palavra seja mais produtivo, eu não acho. Vir aqui aprender a palavra na quarta-feira é produtivo.
Então, talvez nós vamos precisar abrir mão de algo que a gente faz na quarta-feira para vir estudar a palavra, na sexta-feira para vir orar. Irmãos, a oração na sexta-feira é muito importante, irmãos. É muito importante. É meia hora, irmãos. E nós estamos aqui sexta-feira, toda sexta-feira, quando não tem a gente avisa, mas enfim, na sexta-feira estamos aqui para orar. E a gente vê poucos irmãos nos unindo conosco em oração. Quem sabe, irmãos, para encontrar Jesus, nós vamos ter que precisar ir contra o que nós aprendemos uma vida toda. Quem sabe nós vamos precisar deixar de lado aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos foi ensinado pelos nossos pais para encontrar Jesus. Vamos ter que ir contra o que a nossa família fala, o que a nossa família prega, para encontrar Jesus. Mas se esse for o caminho, irmãos, nós temos que ir contra. Se essa for a maneira de nós encontrarmos Jesus, nós vamos ter que ir contra. Quem sabe para encontrar Jesus, nós vamos ter que abrir mão do orgulho e pedir perdão. Nós vamos ter que perdoar alguém que nos ofendeu. Essa é difícil, né, irmãos? O perdão e o liberar perdão e pedir perdão. Mas se você quer encontrar Jesus, se você quer caminhar com Jesus ao lado dele, irmãos, não tem como ter isso aqui de mágoa, ressentimento no coração da gente. O perdão, irmãos, é necessário para que você caminhe lado a lado com Jesus. Então, se ainda existe alguém que você precisa perdoar, ou que você precisa se consertar, não perca tempo, irmãos. Vai valer a pena, porque Jesus vai estar caminhando contigo. Quem sabe para encontrar Jesus, irmãos, temos que abrir mão de amizades, assim como eu fiz. Aquelas amizades que muitas vezes nos levam para o mau caminho. Ao invés de nos aproximar de Jesus, ela acaba nos afastando de Jesus. Irmãos, mais uma vez, grupos de WhatsApp, irmãos. Não deixe isso poluir a vida de vocês. Não deixa isso poluir. Saiam de grupos de WhatsApp. E eu vou dizer mais. Isso aí, sabe o que é? É testemunho. É testemunho. Quando a gente sai de grupos poluídos de WhatsApp, isso aí é testemunho. Então, talvez você vai ter que abrir mão de coisas que você está recebendo aí, que não vai te levar a nada. Pelo contrário, só vai te fazer pecar. Enfim, irmãos, eu não sei do que você precisa abrir mão. Essa é uma conversa tua com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dizer para você aí no teu coração aquilo que você tem feito, aquilo que você tem olhado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem deixado de fazer, que não está deixando que Jesus caminhe contigo. Mais uma vez eu digo, irmãos, e não é porque Jesus não quer, é porque nós estamos fazendo algo errado. Examine a sua vida, irmãos, peça para o Espírito Santo o que você precisa abrir mão para ter Jesus ao seu lado. E lembre-se, irmãos, uma coisa é certa. Qualquer coisa que você abrir mão para estar com Jesus, para caminhar com Jesus, vai valer a pena, irmãos. Não perca tempo, não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que você pode, que você deve, que não tem problema. Irmãos, não tem problema sim. Então, cuidado, irmãos, cuidado. Tudo que você abrir mão por Jesus vai valer a pena. Irmão, Jesus está voltando. Nós precisamos estar caminhando lado a lado dele. Precisamos estar de mão dadas com ele. Mais uma vez eu digo, nós precisamos ter um compromisso com Jesus. Você tem um compromisso com Jesus, irmãos? Não responda. Examine primeiro a sua vida, porque é sério. Nós temos um compromisso com Jesus. Nós não temos mais tempo, irmãos, para esquecê-lo aonde quer que seja. O texto diz lá no verso 46 que Maria e José encontraram Jesus no templo. E nós estamos aqui, no templo.
Jesus está aqui. Quem crê que Jesus está aqui? Glória a Deus. Ele está aqui, irmãos. E nós precisamos querer andar do lado dele. Nós precisamos querer estar junto com ele. Nós não podemos esquecer Jesus em lugar nenhum, irmãos. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu não sei aquilo que a palavra falou com você. Eu creio que em algum momento a palavra falou com você. Se você já encontrou Jesus, irmão, se você está andando lado a lado com ele, glória a Deus pela tua vida. Aleluia. Ore, irmãos, agradecendo a Deus. Ore agradecendo a Deus por você estar sempre ao lado dele. Por ele estar sempre ao lado do seu lado. Agora, se você acha que esqueceu Jesus, porque você identificou aí que em algum momento da sua vida ele não está fazendo parte da sua rotina, ore, irmãos. Ore pedindo para que o Senhor faça parte da sua rotina. Se você identificou que tem algo distraindo a sua vida, se você identificou que tem algo na sua vida roubando o lugar de Deus, ore, irmãos. Peça para que Deus tire isso e que você possa estar caminhando lado a lado com Deus. E se porventura tem alguém ainda, irmãos, que não encontrou Jesus, que eu creio que não seja o nosso caso, mas talvez possa ter alguém nos assistindo pela internet, eu oro também para que você, neste momento, ore para que você deseja encontrar esse Jesus que transformou a minha vida, que transformou a sua vida, que pode transformar muitas vidas ainda. Feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Aquilo que o Espírito Santo tocou na sua vida, irmãos, apresente diante dele. Diga para ele que você não deseje mais que ele fique escondido, que ele fique esquecido em algum lugar. Convide ele para caminhar do seu lado. Agradeça por estar todos os dias ao lado dele. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, pela palavra, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada por o Senhor ter falado conosco, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor não tem feito parte da nossa rotina. Muitas vezes, Pai, nós temos levado uma vida tão corrida, uma vida tão agitada, que nós acabamos esquecendo do Senhor, Pai, e deixando o Senhor de lado. Pai, muitas vezes nós temos ido em lugares, Pai, frequentado os lugares, entrado em lugares em que o Senhor não está, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai. Espírito Santo nos inquieta, Senhor Deus, todas as vezes que nós fizemos coisas que não te agrada, que nós fomos em lugares que não te agrada, Senhor Deus. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Pai, todas essas distrações que o inimigo vem colocando nas nossas vidas, Pai. Tudo isso que vem surgindo nesse mundo, Pai, para nos tirar da Tua presença, para fazer com que nós não venhamos ter tempo para Ti, Senhor Deus. Oh, Paizinho amado, se nós estamos sendo enganados, Senhor Deus, eu peço que o Senhor nos mostre a verdade, Jesus. Pai, o nosso desejo é caminhar junto contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, todos os dias, Pai, andar do Teu lado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais, Pai, perceber a Tua presença, Senhor Deus. Fazer as coisas que Te agradam, Senhor Deus. Temos uma vida de santidade, Pai. Nos ajude a cada dia mais, Senhor Deus, a assumir um compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, que se tiver alguém, Pai, nos assistindo, Senhor Deus, pela internet, Senhor, e que se essa pessoa ainda, Senhor, não entregou a sua vida a Ti, Pai, que nessa noite, Pai, ela possa ser tocada, Senhor Deus, e entregar a sua vida ao Senhor. Que ela possa orar, Senhor Deus, neste momento Te aceitando como o único e suficiente Salvador da vida dela, Pai. E que a sua vida seja transformada a partir de hoje. E que o Senhor possa estar fazendo parte da vida dela, Pai. E que o Senhor não venha mais ficar esquecido, Senhor, em nenhum lugar, Pai. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Que possa, Senhor Deus, essa palavra fazer a diferença na vida dos meus irmãos, Pai. Que durante a semana, Senhor, nós venhamos meditar, Senhor Deus, em tudo isso que o Senhor falou para nós nessa noite, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor Deus, pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.